Maravilha de Deus. Olá, minha gente, olá, meus irmãos. Hoje eu estou um tanto gripado. Essa mudança de temperatura causou algumas alterações e isso dificulta um pouco. A gente não é bom, né? Não é agradável. Mas é claro, eu não poderia hoje deixar de chegar até você e a gente compartilhar um pouquinho de algo da palavra de Deus nesse dia. Hoje é quinta-feira, é o 11º dia da nossa campanha 21 dias para alcançar um milagre. Temos muita coisa ainda para compartilhar. E é claro, essa é a nossa segunda semana. Eu tenho certeza que você está envolvido num jejum, você está envolvido em oração às 3 horas da manhã junto comigo, você está envolvido num propósito. E cada um de nós tem se envolvido num propósito diferente e cada um segundo a sua necessidade. E também quando a gente se envolve num propósito, a gente tem que lembrar que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então eu tenho certeza, eu quero te convocar mais uma vez para você continuar firme, continuar buscando, continuar se envolvendo nesse grande propósito. Deus tem movido grandes coisas, eu tenho visto e ouvido Deus fazer coisas impressionantes e isso daqui tem motivado centenas de pessoas. Todos os dias centenas de pessoas se envolvem, todos os dias centenas de pessoas assistem os vídeos que nós estamos postando. Então, é sinal de que Deus está movimentando um grupo de pessoas para buscar um milagre. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o caminho do milagre. Eu quero falar um pouquinho sobre essa necessidade tão ímpar, tão coisa da gente se envolver num caminho. E quando a gente fala de caminho, a gente precisa entender que existem fatos e verdades. Fatos e verdade. O fato são as coisas que a gente pode sentir, são as coisas que a gente pode, os índices, são o que os noticiários estão dizendo, são o que as pessoas estão dizendo. E verdade é o que Deus diz. É o que foge à regra. Por exemplo, é fato de que certas doenças são incuráveis, mas é verdade que Deus pode curar todas elas. É fato de que nós estamos vivendo uma crise econômica, uma crise no mercado financeiro do nosso país. Mas é verdade que Jesus é multiplicador, que Jesus é aquele que multiplica pães e peixes, e é aquele que, quando ele está presente, não há crise. Todos nós desejamos permanecer na verdade, todos nós queremos viver a verdade, ignorar os fatos. Mas são muitos os obstáculos quando a gente fala de viver somente a verdade e ignorar os fatos. Todavia, eu entendo uma coisa. A fé não ignora os fatos. A fé não nega os fatos. Apenas os transforma pela verdade da palavra de Deus. Eu vou repetir isso daqui para você. A fé não nega os fatos. Os fatos realmente existem. A fé não nega, a fé não ignora os fatos. A fé simplesmente, ela transforma pela verdade da palavra de Deus. E sabe quem é a verdade? O Senhor Jesus é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Eu não quero, e juntamente com você, viver em função dos fatos. Eu já disse, a fé não nega os fatos, apenas se apega à verdade. A fé tem o poder de transformar os fatos pela verdade da palavra de Deus. A fé, ela faz toda a diferença. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa muito interessante para você. Tem algumas coisas na nossa caminhada, tem algumas coisas na nossa trajetória que a gente precisa. Eu me lembro de Jairo.
Jairo era um homem da Bíblia que procurou Jesus e ele disse assim: a minha filha está à beira da morte. Vai lá, muda os fatos. Muda os fatos. E Jesus se direciona. Só que ele ignorou algumas coisas. E aqui a gente precisa aprender também, junto com ele, junto com Jairo. Jairo ignorou a tradição. Ele chega diante de Jesus e a Bíblia diz que ele se prostra aos pés de Jesus. A tradição dele não permitia isso, mas ele ignorou a tradição. Segundo, ele ignorou a posição. Ele era um dos principais da sinagoga, mas ele não se importou com isso. Terceiro, ele ignorou, quando ele sai dali, a Bíblia diz que a multidão o apertava. Uma mulher estava nesse trajeto, nesse caminho. Só que uma mulher que está no meio do caminho, ela ignora a multidão. As pessoas que estão à volta são ignoradas. Ela ignora a impaciência, porque quando menos se espera, pode surgir um obstáculo, pode surgir um problema, pode surgir uma dificuldade. As circunstâncias, os fatos podem nos pegar de surpresa. Outro detalhe, ignora os fatos. Ignora os fatos. Porque quando ele ainda estava falando, a Bíblia diz que chegaram alguns da casa de Jairo e disseram assim: ó, o negócio é o seguinte, Jairo, a menina já está morta, não tem mais jeito. O fato é que ela já está morta, mas ele precisava ignorar os fatos, entender que a verdade sempre prevalece, entender que a verdade sempre está acima de qualquer fato. Outra coisa, ignore as emoções. Quando eles chegam na casa, havia um alvoroço, a multidão estava chorando muito. As emoções, às vezes, elas atrapalham. Ignore o ridículo, porque Jesus chegou a dizer assim: a menina não está morta. E eles começaram a rir. A situação parecia, a menina está só deitada lá, a menina está só dormindo. Ele precisava ignorar o ridículo, precisava ignorar a circunstância. Deixa eu dizer uma coisa: a verdade não ignora os fatos, mas a fé não ignora os fatos, mas a fé transforma os fatos em milagres. Se você está esperando de Deus um milagre para a sua vida, comece a olhar na sua volta e comece a perceber algumas coisas que estão levando exatamente ao contrário. A gente passa a nossa história, os nossos dias, quando estamos aguardando o milagre. Parece que os fatos, eles falam contrário à realidade do milagre. Esperamos dinheiro, parece que cada vez ele está mais longe. Esperamos a liberação de algo que depende, parece que cada vez está mais distante. Os fatos, eles parecem que estão conspirando contra nós. Mas existe uma verdade absoluta chamada Jesus, uma verdade chamada Palavra de Deus, e a Palavra de Deus não falha. Pode passar os céus e a terra, mas a Palavra de Deus não passará. Pode tudo passar, pode tudo, mas nem um tio, nem uma vírgula da Palavra de Deus vai falhar, vai cair por terra. Entenda que a Palavra de Deus é poderosa e que ela faz toda a diferença. Creia, espere, confie e creia na verdade que é a Palavra de Deus. Um abraço, Deus te abençoe, fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.